Olá, olá. Você está ouvindo o Papo de Legista, seu podcast sobre medicina legal e perícias médicas, medicina e tudo que tem direito. Meu nome é Yuri Franco Trunkel, eu sou médico perito e vou falar para vocês sobre o que é a medicina legal nesse primeiro episódio. Falar sobre seus aspectos históricos e conceitos básicos, de entendimento sobre a especialidade. Bom, a medicina legal, ela, como o próprio nome diz, ela é uma interface entre a medicina e o direito. Seria um ponto de intersecção. Portanto, o objetivo dela é esclarecer os operadores do direito sobre a medicina, sobre esse conhecimento que não é inerente aos operadores do direito e a todos que estão envolvidos fora, né, da medicina, mas que necessitam de esclarecimento sobre essa ciência. E isso começou lá atrás, em 1507, na Alemanha, no Código de Bamberg. Esse ano é o primeiro registro oficial do surgimento da medicina legal. Porque nesse código, nessa norma, nessa lei, se instituiu a necessidade, a oportunidade de se chamar um médico para auxiliar a justiça, para esclarecer em situações que houvesse a necessidade. Por isso, medicina legal, ou seja, referente à lei. E aqui é importante eu dizer para vocês uma coisa que gera muita confusão, porque a medicina legal ela é uma especialidade independente no Brasil, assim como é a pediatria, como a psiquiatria, a oftalmologia e por aí vai. E no Brasil, ela tem um nome composto: medicina legal e perícias médicas. São sinônimos, pura e simplesmente. E por que ter esse nome composto? Uma questão política. Em 2011 juntaram as sociedades nacionais, né, da medicina legal e de perícia, mas são sinônimos. Tanto é verdade que o especialista em medicina legal é chamado de médico perito, assim como o psiquiatra é formado em psiquiatria, pediatra em pediatria e por aí vai. Dito isso, a gente precisa entender onde a medicina legal se insere para entender para que ela serve na sociedade. Porque didaticamente a gente pode dividir a medicina em 3 pilares: a medicina curativa, preventiva e a normativa. A curativa e a preventiva, o próprio nome já diz, né? E é essencialmente o que é focado na graduação médica: a cura, o diagnóstico, a prevenção, tratamento de doenças. Mas e na medicina normativa, que é essencialmente onde a medicina legal se encaixa? Normativa vem de norma, de lei. É daí que vem. Portanto, a medicina legal ela serve para elaboração de leis, para aplicação de leis. Ou seja, nós utilizamos o conhecimento médico de uma forma diferente para a sociedade, esclarecendo a justiça. Nós prescrevemos a medicina através de laudos e pareceres, como diria o Dr. Guido Palomba. Portanto, esse conceito é fundamental porque, por exemplo, nós não temos pacientes, nós temos periciados. E não que isso mude preceitos básicos de respeito, cordialidade, confiança, como é com o paciente. Não muda. Mas é fundamental que nós tenhamos isso em mente, e isso se adquire com formação adequada, é um treinamento, é uma doutrinação, exatamente para que a gente não incorra em certas falhas básicas.
Afinal de contas, nós não podemos fazer perícia em pacientes que nós tivemos. Por quê? Porque na perícia médica a gente está falando de isenção e imparcialidade. Exige isso, é básico. Mesmo quando o médico perito está atuando como assistente técnico. O que é assistente técnico? É o perito de confiança das partes. Tem o perito do juiz e tem o perito de quem está processando, quem está sendo processado. Isso não muda. Esses conceitos básicos não mudam, independentemente de onde nós estamos atuando na medicina legal. Muito bem, se a medicina legal existe para esclarecer os operadores do direito, seja de forma direta ou indireta. Forma direta, um processo judicial, é fácil de imaginar, de entender. Indireta, por exemplo, nas perícias do INSS. Não são processos judiciais, são perícias administrativas, mas indiretamente a gente está ali auxiliando a sociedade. E como que nós fazemos isso? Através de um documento chamado laudo médico legal. O laudo, ou parecer, chama parecer conceitualmente quando é elaborado pelo assistente técnico, como falei há pouco. E laudo quando é o perito oficial, perito judicial. Esse documento ele é muito peculiar, porque ele tem uma estrutura muito semelhante ao artigo científico. E tem sua razão de ser, porque uma perícia é um trabalho técnico e tem que ter método. O próprio artigo 473 do Código de Processo Civil brasileiro, ele fala disso, exige isso, devidamente. Porque ele tem que ser reprodutível, assim como um artigo tem que descrever seu método. O trabalho pericial também. Então nós temos um preâmbulo onde a gente direciona a quem requisitou aquela perícia, a autoridade que requisitou a perícia, quem nós vamos periciar, quem nós somos, uma breve apresentação, um histórico onde a gente tem as informações até então, né, do que se trata aquela perícia, enfim, uma entrevista do periciado, quando logicamente o periciado vivo, ou numa perícia indireta, quando a pessoa já faleceu e nós entrevistamos um familiar, por exemplo. Uma descrição, onde a gente aplica de fato e utiliza elementos objetivos, documentos, exame físico, exame psíquico. Uma discussão, onde a gente junta todas essas peças, utiliza a literatura, para chegar a uma conclusão. Ou seja, muito parecido com um artigo científico. Isso tudo garante que o trabalho pericial seja técnico, e assim deve ser. Dito isso, fica muito claro que a medicina legal é uma especialidade de fato, porque isso não se aprende nas outras residências, nas outras formações de outras especialidades, porque ela tem objetivos muito específicos. E isso exige treinamento, exige uma formação adequada. Não se aprende a fazer perícia em um final de semana, não se aprende a fazer perícia acompanhando o colega durante uma tarde, durante uma semana, durante um mês. Não se aprende a fazer perícia em cursinho na internet. Por hoje é só. Até o próximo episódio.